Estão me ouvindo, gente? Agora deu certo. Ai, Jesus, agora deu. Ô, Jonathan, minha internet ajudou na outra live, viu? Bem não. É porque Renata mora aqui num, num lugar de patos. Eu não posso nem falar, né? Mas assim, ela mora num lugar de patos que é bem distante, é no extremo. Né? No extremo. Mas vamos começando, né? Talvez tenha muitas Vamos. perguntas e aí a gente pode ir respondendo e dá tempo, porque como nós tínhamos combinado, né, filha, que faríamos 1 hora de live. Porque aí dá Verdade. tempo de responder o que for preciso e tudo mais, etc. Etc, né? Então, João, eu ia falando, não sei se você chegou a ouvir antes, né? Que o povo que estava nessa curiosidade de saber, né? Como é que tudo começou. Para quem já participou de alguns retiros com você, alguma coisa assim, já foi falado que teve uma experiência, uma criança de 12 anos, né? E que começou daí. Mas nos conta você, né? Como foi esse começar, né? Como que surgiu, né? De onde se tornou assim o projeto hoje, sabe? Bem, primeiro só fazer uma saudação aqui a ele, que ele está aí, Padre Cadu, que conhece nossa história, que está conosco há muito tempo. Eu não conseguiria lembrar o primeiro ano que ele veio estar conosco aqui em Patos, mas ele Foi consegue no meu lembrar. retiro, 2016, é isso? 15. 2015, ou seja, já faz 5 anos, né? Então, assim, uma coisa que é interessante lembrar, eu, quando fundei o projeto, eu não tinha 12 anos, eu tinha 14, né? Eu tinha 14 anos. Então, assim, 12 eu tinha quando eu tive a Tive a experiência com Deus, experiência. quando eu comecei. E é importante, assim, para eu falar sobre a história do projeto, eu preciso falar muito rapidamente como foi a minha experiência com Deus. Né? Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu minha família, meus pais estavam ali passando por um processo difícil na família e no meio daquele sofrimento, daquele momento difícil que nós estávamos vivendo, é, eu tive uma grande experiência com Deus. Primeiro foi a minha irmã que levou, né? Eu acho que Igor tá ouvindo alto e tá vindo eco, então o eco tá vindo bem aqui, por isso que eu tô me confundindo. Mas enfim, o que é que eu gostaria de dizer, né? Voltando. É, eu tive essa experiência com Deus. Primeiro foi a minha irmã que me levou para ali, para uma comunidade, a amada comunidade Shalom. Tive uma experiência profunda com Deus que mudou radicalmente a minha vida, mudou radicalmente a minha história. Por quê? Porque eu era de uma família tradicionalmente católica, de uma família daquela que vai, assim, batiza o filho, né? Depois coloca ele na catequese para ser crismado, depois aquela coisa toda de praxe, né? Mas não era uma família de ir dominicalmente para a missa, de participar, de estar ali dentro, né? Então, assim, Jonathan dizendo que João me evangelizou no passado, evangelizou no passado, porque ele continua a me evangelizar no presente. Então eu continuo dizendo que eu tive aquela experiência muito profunda com Deus e misteriosamente, eu não sei porquê, eu não entendo porquê, nós éramos um grupo ali, cerca de 10 pessoas, e aquele grupo reuniu-se um dia, né? Um dia era um grupo mais de conversar, de convivências, de brincadeiras. E um dia nós nos reunimos e eu perguntei àquele grupo, gente, não dá mais para ser só isso. Porque o que é que acontece? Nós tínhamos o intuito de fazer caridade, mas não existia propriamente essa ideia de ser uma coisa com grupos de oração, nada disso. Só que houve um dia, né, e esse foi o dia 6 de julho, e eu me lembro muito bem, como que numa área de lazer, né, de uma casa, que era a minha casa, no bairro da Liberdade aqui em Patos, e eu perguntei, onde alguns membros do projeto moram hoje, né, que é o casal Leiliane e Daniel, e eu perguntei a eles, gente, não dá mais para ser só isso, nós precisamos, Deus nos pede algo a mais, né? Deus nos pede algo a mais. Então,
nós ali começamos, nós ali começamos esse caminho, né, que é um caminho muito misterioso. E às vezes as pessoas perguntam, propriamente tinha que ser você que coordenaria inicialmente aquele grupo, né? Não, não. Eu dei a iniciativa e houve um momento da reunião que se perguntou, mas quem vai coordenar esse grupo, né? E unanimemente, não houve nem campanha política, unanimemente chegou-se à conclusão que eu deveria, né, estar à frente desse grupo. As razões talvez possam ter até razões humanas, mas havia uma razão divina, misteriosa, porque eu não tinha esse interesse. E ali eu comecei a ficar à frente do projeto, das atividades. Inicialmente era chamado a ser, era chamado somente por líder, né? Era uma palavra, eu não gostava dessa palavra fundador, né? Eu achava demais para mim, né? Fundador, Fabíola está aí, né, fazendo referência ao fundador dela. Fundador para mim era Moisés, fundador para mim era João da Cruz, fundador para mim gente que estava muito acima de mim, entendeu? Então eu não gostava muito dessa nomenclatura, fundador, né? Mas enfim, ao longo do tempo Deus foi me convencendo de que era, e Kaline dizendo aí, Kaline não gostava de líder, realmente ela tinha essa resistência a essa palavra, Kaline sempre profética. Então, eu vivi esse caminho, Deus foi moldando o meu coração para que eu pudesse ir acolhendo a vontade de Deus, que estava muito acima do meu entendimento, da minha vontade, do que eu esperava, dos planos que eu fazia, enfim. Importante, também eles falavam aí, né, como é importante ouvir esses pequenos detalhes, né, porque a gente vê de fora as coisas e vê o João hoje um homem, né, mas que viveu de fato coisinha após coisinha pequena, assim como Deus o ia instruindo, né, João, nesse tempo, assim, nesses 10 anos como um todo. Perguntaram, João, povo, tem umas perguntas, João, que tu te prepara, viu? Tá bom. Perguntaram o porquê de Madre Teresa, né? Porque tantos outros santos de devoção também, mas o porquê de Madre Teresa? Bem, primeiro dizer que eu tô com um professor meu, entrou aqui agora, que se tornou um amigo, professor Rafael. Ele disse que vinha, e ele veio mesmo, foi fiel. Enfim, mas tem tantos amigos aqui, não dá para eu ficar fazendo essas menções. Eu queria dizer o seguinte, se chamou Madre Teresa porque outra questão misteriosa. Nós não temos aqui no Nordeste muito essa questão da devoção à Madre Teresa, a Teresa de Calcutá, ou como o seu nome de batismo, Agnes Goncha. Nós não temos aqui no Brasil muito a devoção à Madre Teresa. Existem santos próprios de cada região. Vocês sabem, eu morei na Europa, e na Europa a devoção à Madre Teresa é muito grande. Apesar dela ser ela nasceu na Macedônia, viveu a grande parte da sua vida na Índia, mas é uma mulher que impressionantemente desenvolveu um grande trabalho na Europa e por isso é tão devocionada naquele país, né? Ou naquele continente, mas em muitos países, como é o exemplo da Itália, né? Então Madre Teresa foi muito por algo assim misterioso. Ela é essa gigante, essa mulher que apareceu, né? Alguns dizem que foi a mulher mais fotografada do século XX, uma mulher que foi indicada ao Prêmio Nobel, né, ou Prêmio Nobel, e é uma monstra do século XX. Eu penso que Madre Teresa surgiu pelo testemunho de mulher evangélica. E aqui, quando eu digo evangélica, eu estou me referindo ao evangelho mesmo. Né? A mulher evangélica que ela era. Não era uma mulher do assistencialismo, a que muitos plasmam a imagem dela. O que não era somente isso. Madre Teresa era a mulher do evangelho, era a mulher apaixonada por Cristo, era a mulher da oração, era a mulher da entrega, era a mulher do acolhimento. Então é essa mulher que nós queremos nos configurar. Você sabe, Renata, sabe qual foi a única exigência que Madre Teresa fez ao cardeal de São Salvador quando ela veio fundar a primeira casa aqui no Brasil? Eu escutei isso de Dom Henrique, o querido e o grande Dom Henrique.
Ele disse que a única exigência que Madre Teresa fez quando o cardeal pediu para ela fundar uma casa aqui no Brasil foi: tudo bem, agora não nos mande, por favor, padres da teologia da libertação para celebrar com minhas freiras, Eminência. Então, assim, veja, é muito importante saber que Madre Teresa é a mulher da oração, é a mulher do colóquio com Deus, é a mulher dos joelhos dobrados, é a mulher que tinha os pés, né? E eu visitei uma exposição no Rio de Janeiro no ano de 2013 que mostrava como eram os pés dela. Os pés extremamente marcados pela entrega do andar, do peregrinar dela, mas também extremamente marcado porque era uma mulher que ficava sempre na postura de adoradora. Então é a mulher do sacrário, Madre Teresa. É isso que nós somos, entende? Então, assim, muito misteriosamente, lá no início, por que Madre Teresa? Não saberia lhe dizer, razões divinas que não cabem a mim. Mas ali surgiu alguns nomes. O primeiro nome que surgiu, por causa da minha grande devoção e do meu grande amor, o nome de Padre Pio de Pietrelcina, né? Aquele padre de uma aldeia italiana que é muito famoso em todo o mundo, sobretudo no Ocidente, né? Um santo do Ocidente. Depois apareceu também Irmã Dulce, que foi canonizada o ano passado, e surgiu o nome de Madre Teresa. Gente, havia dois nomes mais fortes do que Madre Teresa. O nome de Irmã Dulce é brasileira, o anjo bom da Bahia. O nome de Padre Pio é conhecido no Ocidente inteiro, todo mundo ama este homem, é encantador o testemunho desse homem. E estava ali Madre Teresa entre aqueles três. Por que surgiu dela? Eu também não sei, eu não sei por quê. Tinha o de Madre Teresa, tinha o de Padre Pio e tinha o de Irmã Dulce. Eu acredito mais forte ali, não era o de Madre Teresa, mas ficou essa santa conosco como nossa baluarte, né? Carlin dizendo, Padre Pio, lembro que achei difícil o nome da região que ele vive. Então, assim, por uma atitude misteriosa, né, por uma realidade, por uma expressão misteriosa, eu não conseguiria dizer o porquê realmente de Madre Teresa, do projeto se chama Madre Teresa e ela ser a nossa baluarte. Deus e seus mistérios, né, João? Isso. Então, para você, como, né, fundador desta obra, deste projeto, né, acompanhar, viver de fato, ano após ano, o crescimento do projeto, né, e ver no que nós estamos nos tornando como projeto, como coração de fundador. Não, eu penso que assim, Jesus diz isso, né? Uma árvore se conhece pelos frutos. Então eu penso que depois de muitos anos de projeto, 10 anos, se não fosse de Deus, nós não teríamos tantos frutos, né? E nós temos inúmeros, incalculáveis, que sobrecedem a nossa capacidade de cálculo. Ou seja, nós não temos dimensão. Por exemplo, Renata, eu me lembro de uma vez, meus queridos que estão assistindo, meus filhos, amigos do projeto, benfeitores, pessoas que estão aí. Eu lembro de uma vez que nós somos uma comunidade aqui no São Sebastião, a comunidade de, acho que foi São Judas Tadeu, Santo Expedito, não lembro, acho que foi São Judas. E reparem, ali havia uma rua, uma mulher carente, fazia 14 anos que essa mulher não saía de dentro de casa. 14 anos. Como vocês sabem, no projeto, todas as vezes que nós vamos fazer ações nos bairros carentes, nós visitamos casa por casa, casa por casa, casa por casa. E então, quando a gente foi entrando nas casas, quando a gente foi chegando perto da casa dessa mulher, os vizinhos disseram, não, nem entrem, essa mulher ela não vai à noite para a ação do projeto. Faz 14 anos que ela está dentro de casa e ninguém vê essa mulher fora de casa, ela tem depressão e tudo mais. E, obviamente, nós dizemos, não, mas nós vamos entrar mesmo assim. E nós entramos, eu nem estava, quem estava até coordenando essa equipe era a Kaline, e Kaline mandou me chamar. Eu estava em outra área de visita. Kaline mandou me chamar, e então todos nós fomos ali, que estávamos fazendo aquela visita, e rezamos por aquela mulher, e nós dissemos àquela mulher, olha, à noite tem a ação do projeto, e você, com certeza, tem que estar conosco. Você não pode deixar de participar. Não, mas eu não vou, não, mas com certeza você vai estar. E então nós fomos embora, e quando, no início da noite,
o projeto foi buscar aquela mulher. E é o mais impressionante, você preste atenção, o mais impressionante, quando aquela mulher saiu de casa, os vizinhos aplaudiram aquela mulher saindo, né? Ou seja, não é das nossas mãos, da nossa ação, entende? Esse é o fruto. Esse é o fruto que é dado por Deus, somente por Ele. Né? Uma mulher que fazia 14 anos com depressão, que não saía de casa, né? Nós já vimos tantas e tantos testemunhos que nós poderíamos dar. Há uma outra pessoa aqui, Rose, né? Eu não sei se ela está aqui assistindo, mas que ela mesma pode dar o testemunho. Né? Rose, que está vivendo um tempo belíssimo da sua vida, ela está aí. Um tempo belíssimo de sua vida. Então, todas essas coisas, todas essas realidades, só nos lembram, Renata, que nós não somos os realizadores desta obra. Não somos de jeito nenhum. Esta obra é realização, é fruto, né? É resultado das mãos de Deus. Sempre das mãos dele. Não fui eu. Você vê, houve um momento, faço até uma revelação, houve um momento do projeto que as pessoas diziam: João, mas o projeto está muito configurado à sua imagem. Eu nunca concordei com isso, e tanto é que eu passei 7 meses longe do projeto, e o projeto continuou, e o projeto viveu um tempo até de crescimento, viveu um momento bonito. Então eu penso que ele não é fruto de nossas mãos, do nosso trabalho, sabe, da nossa luta. Não, de jeito nenhum. O projeto é resultado da bondade, da generosidade de Deus. Eu queria dizer, Renata, aos membros do projeto que estão aí, daqui de Patos, de João Pessoa, e Tavares também, que eu considero quase uma missão do projeto, eu gostaria de dizer o seguinte: chegado aos 10 anos, meus queridos filhos, não esqueçam nada foi fruto de nossas mãos. Nada foi fruto do nosso esforço. Nada é mérito nosso. Assim, nada do que aconteceu foi por causa do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa inteligência. Não, foi porque Deus foi bondoso, Deus foi generoso conosco. Deus foi generoso conosco. O Padre Cadu está dizendo, até do Rio de Janeiro, ele já me pediu inúmeras vezes para que o projeto fosse para o Rio de Janeiro. Ele disse que já tem até uma casa lá. Carlinhos só queria que fosse para o Meyer. Mas, enfim, essa casa vai ter que aguardar um pouco. Que lindo, João. É a certeza, né? A certeza também que nos conduz, né? Que nos faz nos manter firmes a cada dia. João, como é que você imagina, assim, hoje nós estamos à espera dos 10 anos, né? Renato, enquanto só antes de você fazer essa pergunta, só para complementar essa pergunta anterior, eu ficava lembrando da Vigília Caritas, por exemplo, porque a vigília é uma coisa que me assusta um pouco, assim, no sentido de que quando a vigília tinha 5 anos, ela foi dando saltos que nós não entendíamos. A primeira vigília lá aconteceu num condomínio fechado, né? E ali era para algumas pessoas. Essa primeira vigília já deram 75 pessoas, o que para a nossa realidade de Patos é muita gente, né? Depois fomos para outro lugar, e nesse lugar depois já não coube mais, e fomos para um ginásio. E o que as pessoas mais pedem é que não se faça mais nesse ginásio, porque não cabe mais. Então eu penso assim que o projeto e a Vigília Caritas e outros eventos do projeto, eles são assim, expressão de que é Deus mesmo que conduz. Você vê, o primeiro retiro, o segundo retiro do projeto, com 100 jovens, com 5 pessoas, 8 pessoas. Você imagine. Então, assim, onde isso é possível? Somente no país de Deus. Somente sob a condução do Senhor. Não é possível fora disso. Né? Então eu entendo muito, eu vejo muito essa realidade, conhecendo os frutos, vendo os frutos, apalpando os frutos. Aquela expressão que São João
utiliza na sua primeira carta, né? O verbo que nós vimos, que nós sentimos, que nós apalpamos, é comovente essa palavra, é exatamente isso. Nós vimos, apalpamos e sentimos a presença de Deus nos frutos que Ele colocou no projeto durante esses 10 anos. E somente vendo esses frutos é que realmente nós podemos adentrar na experiência, como eu disse, misteriosa, mas simultaneamente palpável, tocável. Nos eventos, nas pessoas, no testemunho, sobretudo no testemunho das pessoas. Verdade. A gente consegue experimentar, né, João? É algo que a gente não vê, digamos assim, que a gente possa pegar material, mas que a gente enxerga na vida do irmão, né? E que a gente, como projeto, vive isso a cada dia, né? Em cada grupo de oração, a cada ação, né? Assim, né? Agora um pouco mais reclusos, mas sempre frutuosos também. Tempos sempre frutuosos como projeto, né? Como é que Perfeito. você imagina, João? Agora sim, né? Nós estamos saindo desse tempo, né? Vamos aos poucos voltando a esse novo normal. Como é que está o seu coração para um possível retorno também das atividades do projeto, né? Sabendo que nesses 10 anos a gente não poderá comemorar de forma aberta, de forma com outras pessoas, mas nesse novo tempo, assim, nesses próximos dias. Bem, a primeira coisa é a profecia de Padre Cadu aí. A próxima vigília Cáritas acontecerá na Cruz de Avenida. Ele virou devoto de Santa Francisca, né? Assim, conhecida aqui em Patos como Santa Francisca, mas que não foi canonizada, né, pela igreja, mas que é uma menina de grande devoção aqui no nosso sertão. Eu penso que o retorno das atividades acontecerá de forma muito gradativa, acontecerá de forma muito serena, muito tranquila, o máximo que nós pudermos. Como é possível serenidade nesse caos que nós estamos vivendo, né? É possível com muita prudência, com muita cautela, né? Por exemplo, uma das medidas que nós vamos tomar, né? E você mesmo já sabe disso, Renata. Quando os grupos forem retornando, as pessoas mais idosas não vão retornar, né, realmente. Elas vão aguardar mais um pouco e tudo isso vai sendo um trabalho gradativo que nós vamos fazendo. Em relação à celebração dos 10 anos do projeto, nós tínhamos um programa aí de fazer uma grande comemoração, né, como expressão do nosso grande louvor a Deus por tudo que Ele fez em nosso favor. No entanto, os nossos planos não são os planos de Deus muitas vezes. Eu costumo dizer que Deus muitas vezes, não melhor, muitas vezes não, mas Deus não entra nos nossos esquemas, né? No nosso quadrado, nos nossos contornos. Ele está acima de tudo isso. Eu digo a vocês sempre que são membros do conselho, você é uma delas. Nós passamos aqui, a gente passa 5 dias dentro daquele RD, né, o Retiro dos Dirigentes, fazendo planejamento estratégico, discussões acaloradas, rezando, Eucaristia diária, adoração, reza. Quando nós terminamos, tem um programa lindo. Aí eu pego o programa, geralmente digo para vocês, gente, tudo isso aqui é uma tentativa de programa. Mas Deus não nos inspirou aqui, foi dormir. Ele continua a nos inspirar no curso do projeto, no curso do ano. Então, assim, eu penso que nós tínhamos programado os 10 anos, né? Já tínhamos tudo programado, como é que seria, show, vários dias, seria um tríduo de festa. Mas não deu certo, mas nós não vamos deixar de comemorar. Nós vamos celebrar na segunda-feira, a partir das 17 horas, a partir das 5 horas da tarde, no nosso canal do YouTube. Aqui nós temos 53 pessoas. Se alguma dessas 53 pessoas não se inscreveu ainda no YouTube do projeto, no canal do YouTube, por favor, né, faça isso pelo bem da evangelização. Se você puder divulgar também, será uma bênção. Então, será uma comemoração online, não vai poder ser presencial por motivos óbvios, mas será uma bonita comemoração, repito, como expressão
do nosso imenso louvor a Deus. É pouco, João, é pouco, é muito pouco. O que Deus fez em nós não daria um ano, 2 anos de festa. Não daria, né? Ele é muito generoso, ele é muito bondoso, mas nas nossas possibilidades nós vamos erguer esse louvor a Deus, como já estamos erguendo, né, desde o início da semana, com a programação aqui pelo Instagram do projeto e tudo mais, erguendo esse louvor a Deus por tudo que Ele fez em nosso favor. O canal é projeto, né, colocando no YouTube, Projeto Madre Teresa, já dá para se inscrever lá. Padre Cadu aí já tá na expectativa dos 11 anos, viu, João? Ele virá, eu vou cobrar. João, essa pergunta que eu vou fazer, do jeitinho que deixaram na caixinha, vai que você adivinha quem é que fez, né? Tá Caro certo. João, o projeto Madre Teresa é vocação? Foi já Simone. Tô brincando, não sei não, foi ela não, viu? Brincadeira. Mas assim, não, eu penso o seguinte, é porque a nossa linguagem, ela é sempre cultural, sempre, sempre. Tudo que nós falamos é cultura, é cultural. Então, por exemplo, e a própria palavra vocação, culturalmente, ela significa uma coisa, na cultura eclesiástica, na cultura da... Entende? Então, assim, quando você fala vocação, né, eu gostaria de ir para a etimologia da palavra, que vem do latim vocare, que quer dizer chamado. Né? Então, assim, eu poderia dizer que sim, sob esse ponto de vista. Né? Sob o ponto de vista de que o projeto é um chamado de Deus para servir a igreja e a humanidade. Agora, se você disser o projeto é uma vocação no sentido formal, como ele foi formalizado culturalmente, não. Por enquanto, não. Pode ser um dia. Olha aqui, revelação. Não tô Pode ser um aguentando os dia. comentários. Pode ser um dia, mas hoje não. Né? Hoje não. Hoje o projeto é um movimento, a gente chama assim, um movimento eclesiástico, ou o Padre Cadu vai gostar mais desse termo que eu vou usar agora, ou um instituto, né, de pessoas que se dedicam à evangelização, que se dedicam a servir, mas formalmente vocação não, compreende? Porque aí engloba muitas outras coisas que nós não estamos... Por exemplo, uma coisa que é a vocação. No catolicismo, quando você abraça uma vocação, você já inatamente você já abraça o voto da obediência. No projeto, não. No projeto existe, como todos os cristãos são chamados, a virtude da obediência. Todos os cristãos são chamados a virtude da obediência. Mas não hoje termina meia-noite, não, daqui a pouco, né? Mas o projeto não abraça isso como um voto, mas como a Vigília Caritas vai ser hoje, mas como uma virtude a que todos nós somos chamados. Todos nós. Qualquer católico, Renata, qualquer batizado no mundo é chamado a obedecer ao Papa. Isso não é necessariamente um voto. Você não foi lá para o altar, se ajoelhou e fez esse voto. Né? Como um padre fez, o Padre Cadu fez, como Fabiola fez. Né? Mas isso é uma virtude que deve ser nutrida por todos os batizados. Todos os batizados. Assim como, por exemplo, o voto da pobreza. Não para nós somos chamados como voto, mas como virtude, sim. E qual é a virtude da pobreza? Não é viver como miserável com a roupa rasgada. De jeito nenhum. É viver com dignidade, é viver com tranquilidade e com a palavra que eu gosto muito, com austeridade. Ou seja, com simplicidade, sem exageros. Você pode ter um celular bom que funcione bem? Claro, obviamente. Agora, para que ter 4 celulares, 3 celulares, né? Quantos ouvidos você tem, meu irmão? Você fala vários celulares ao mesmo tempo? Então, assim, são virtudes que nós, os católicos todos, somos chamados a vivenciar.
E volto para amarrar a questão. Vocação no sentido formal, como culturalmente, né, ela foi firmada na cultura eclesiástica? Não. Mas vocação no sentido etimológico da palavra, ou seja, no sentido de vocare, de chamado, sim. Existe um chamado de Deus para mim e para você. Eu sou chamado, Deus me chamou a ser Projeto Madre Teresa. A ser Projeto Madre Teresa. Deus me chamou a ser fundador. Entendeu? Então é um chamado de Deus, é a voz de Deus que me chamou em um momento. Vamos continuar nessa linha aí. Eu acho que essa pergunta também você já esperava, né? Já sei, eu já faço ideia o que seja. Já. João Vitor, o projeto virará comunidade? Essa pergunta, ela aconteceu nos 5 anos também. Ela aconteceu nos 5 anos também. Fizemos uma mesa redonda e fizeram essa pergunta e me fazem quantas vezes tiverem oportunidade. Eu penso que o seguinte, os gregos, eles fazem uma diferenciação entre os tempos, né? Existem vários tempos. E existe um tempo chamado cairológico. Foram os gregos que inicialmente deram, não foram os cristãos inicialmente, foram os gregos que deram essa tradução, né? Do kairos, do tempo kairos. Aí depois os cristãos disseram, não, é o tempo da graça. Mas vamos entender bem o que é na tradição grega. A palavra kairos do grego quer dizer tempo oportuno, né? Oportuno. Então, kairos quer dizer, por exemplo, você vê, vou só contar uma história a vocês aqui, bem interessante, prestem atenção nisso que eu vou dizer. Aristóteles fez uma pergunta, Renata, foi a seguinte: se saírem 2 cavalos correndo, né, para ver quem chega lá no topo, na chegada, quem vai chegar primeiro? Por favor, Renata, responda, você mesma. Oi, João. Vamos lá, são 2 cavalos estão correndo. 2 cavalos. O A e o B. Quem vai chegar primeiro desses 2 cavalos? Aquele que correr mais. Aquele que correr mais, né? Essa é a resposta mais óbvia. Mas Aristóteles diz não. Aristóteles diz não é o que vai correr mais. É o que o proprietário, o domador do cavalo for inteligente e despertar o cavalo para sair na hora certa. Porque importa mais a hora da saída do que a hora da chegada. Para que eu ganhe, é mais importante que eu saia na hora certa do que eu chegue na hora certa. Né? Então eu digo a vocês isso. O tempo oportuno, que você pode dizer, João está enrolando. Né? Não é isso, gente. Não é isso de jeito nenhum. Eu estou só querendo fazer uma contextualização para você saber o seguinte, gente. Para vocês saberem o seguinte. É importante nós entendermos qual é o tempo da graça, né? Como nós chamamos geralmente, kairos. Qual é o tempo oportuno? O tempo de darmos largada aos nossos cavalos, né? Como eu quis utilizar aqui essa metáfora. Para dizer a vocês, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Se Deus um dia nos pedir isso, que é muito grande, né? Se Deus nos pedir algo, isso, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos tomar pela mão e vai nos fazer caminhar sobre nos seus caminhos, certo? Mas eu penso que hoje é o momento de dizer o seguinte: se eu tenho alguma coisa a dizer aos membros acerca disso, eu digo, pare de conversar besteira, pare de ficar pensando depois, olhe para o hoje. Você é Projeto Madre Teresa, hoje você é Projeto Madre Teresa. O Projeto Madre Teresa não é comunidade hoje. Você se sente identificado no projeto hoje, não sendo comunidade. Se você se sente, então cuide de doar sua vida para que outras pessoas sejam evangelizadas, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas conheçam o rosto de Cristo, o rosto amoroso de Cristo que transformou nossas vidas. É isso que importa, entende? Então, assim, olhar para o hoje, dar a vida no hoje, entende? E assim, Terezinha diz, meu Deus, né? O Shalom cantou essa música, meu Deus, para te amar só tenho hoje. Não foi isso que Expedito ficava gritando, né? Santo Expedito, ou melhor, escutava a águia gritando, cras, cras, cras.
né? E ele dizia, eu vou me converter crasa, amanhã, né? Quer dizer, crasa quer dizer amanhã. Amanhã, e vinha um pecado, não, amanhã eu me converto, crasa. Não, hoje, eu tenho o hoje. E no hoje da minha vida, eu vou dar minha vida, eu vou gastar os meus dias, né? Não há nada, não há momento mais oportuno, mais cairológico para dar a vida do que hoje. E o que Deus nos pede para dar a vida é do projeto, do modo que ele está hoje, Renata. Não é do projeto que ele vai estar daqui a 10 anos. Nós nem sabemos se vamos estar vivos, gente. A gente não sabe. Né? A gente não tem noção. Você vê, o meu querido, fiquei tristíssimo hoje à tarde com essa notícia de Dom Henrique. Eu admiro tanto este homem, um homem lúcido, um homem que reza, um exemplo para a Igreja do Nordeste, um grande exemplo, um grande bispo, um grande homem. Estava bem, e há 4 anos parou de celebrar as missas e começou a sentir-se mal, e ali, entende? Então, assim, é isso, é o que o Fabíola está dizendo, o hoje é o tempo mais próximo da eternidade. Então, vamos usar a nossa vida hoje, e rezarmos. Se você deseja muito, gente, mas eu sinto, eu quero isso. Tem 2 possibilidades. Eu não estou sendo grosseiro o que eu vou dizer agora. Mas há 2 possibilidades. A primeira, não, gente, sem grosseria, por favor, né? Eu estou dizendo sinceramente, com verdade. Tem 2 possibilidades. A primeira, ou você funda uma comunidade, ou você reza para que Deus possa fomentar, para que Deus possa gerar no coração dos seus, aquilo que é sua vontade. São essas 2 as posturas que nós podemos tomar. Padre Cadu, como é que a pessoa não desconcentra num negócio desse? Foi como eu disse, minha gente, que é formação, é crescimento o tempo todo. Eita Deus, verdade, João. Pode aplaudir que é verdade aí, galera. João, outra coisa. Uma mensagem, as pessoas queriam uma mensagem, como se portar, né? Como querer almejar a santidade em meio a tantas crises vividas interiormente, assim, um conselho do fundador, uma palavra do fundador. Bem, eu perguntaria o seguinte, quando se fala em crise, está se falando na crise no sentido desse tempo pandêmico que a gente está vivendo? Não conseguiria precisar. Pelo que eu entendi, não. Não, né? Então, assim, no geral, a crise ela é sempre uma oportunidade. Sempre. Inclusive, eu diria o seguinte, esse livro aqui, né, que é o livro do Padre Fábio Abreu, que ainda há pouco eu vi que ele tinha entrado aí, não sei se continua, mas esse livro aqui, o livro do Padre Fábio Abreu, que eu tive a alegria de entrevistá-lo, está sendo vendido aqui em Patos e também pela internet. Né? Eu fiz essa pergunta a ele citando Amadeu Centini, que Padre Cadu e que as pessoas do Shalom conhecem bem. Amadeu diz que a crise é uma oportunidade. E que se o seu formando, ele falando para os formadores, porque ele escreve para formadores, né? E se o seu formando não está em crise, arranje uma para ele. Porque a crise, ela me desinstala, ela me tira da comodidade. Então, para que eu possa crescer, e por isso que os santos viveram grandes crises. Madre Teresa passou 42 anos num deserto espiritual tremendo. Mas por quê? As pessoas, às vezes, estou aconselhando, conversando com alguém do projeto, e a pessoa pergunta assim, João, mas eu estou vivendo um deserto espiritual. Geralmente eu digo, calma um pouco, né? Porque o deserto espiritual, como Teresa viveu, como João da Cruz viveu, são desertos que, assim, são próprios de gente muito santa, num grau muito santo, que viveram isso, primeiro para o serviço dos outros, como serve até hoje os desertos e as noites escuras que os santos viveram. Então, a crise é uma oportunidade. É uma oportunidade para que eu me aproxime de Deus, para que eu chegue mais próximo de Deus.
Eu diria que aqueles que vivem crises lutem para vencê-las, obviamente. Né? O cristianismo não é masoquista, como diria aí um jornalista ridículo brasileiro. Não se trata disso. Lute para vencer a sua crise. Mas não lute como se você estivesse lutando por alguém que por um inimigo seu. Lute pela crise como um trampolim. São Doroteu de Gaza diz que diz assim: pega o entulho, o lixo da tua vida e faz dele uma escada para o céu. Então, assim, pega a tua situação, a tua história e transforma ela numa escada. E transforma ela num elevo para chegar a Deus. Entende? Porque assim, Renata, todos nós somos pequenos. Todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados. Todos nós. Né? A diferença é que há alguns que são hipócritas. Né? Então, assim, não há diferença aí. Veja, há uma pergunta uma colocação, na verdade, que faz parte da filosofia sartreana, eu peço licença aqui para citar Sartre, que ele diz assim: pergunta à tua história o que for. Ou melhor, ele diz assim: não pergunte à tua história o que foi a vida, por que foi que a vida fez isso comigo? Sartre diz: antes pergunta o que é que eu posso fazer com isso que a vida fez comigo. Então mude a pergunta, entende? Mude a pergunta. O que que você, qual a forma que você está perguntando? Sabe? Às vezes a gente fica só se maltratando. Mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que eu tenho essa história? Por que a minha família é assim? Por que eu sou assim? Não, pare disso. Entende? Olhe para a sua história e pergunte: o que que eu posso fazer com isso que a vida fez comigo? Há uma pergunta de Frankl, há uma coisa de Frankl, né? Viktor Frankl, o grande logoterapeuta, fundador da logoterapia, que diz assim, ele disse que estava ali no campo de concentração de Auschwitz e haviam dois colegas dele que estavam discutindo sobre o suicídio. E eles disseram: nós vamos nos suicidar. Nós vamos nos suicidar. Chegaram a Frankl e disse: nós vamos nos suicidar, estamos certos, a vida aqui não tem sentido algum. E então, Frankl pergunta: mas por que vocês vão suicidar-se? E então, ele pergunta, ele responde: porque nós não esperamos mais nada da vida. Aí Frankl diz assim: mas porque vocês estão fazendo a pergunta errada. Frankl diz: não pergunte o que eu espero da vida, mas antes pergunte o que a vida espera de mim. Entende? Então, assim, olhe, ressignifique a sua história. Sabe? Não tem nada mais ridículo do que um cristão, do que um discípulo de Cristo, que vive aí se lamentando. Ai, a minha vida. Ai, o meu problema. Ai, a minha crise, a minha situação. Ou então, eu queria ter o problema de Renata. Eu queria ter o sofrimento de Renata. Que nada. Olhe para o seu sofrimento, para a sua situação, para a sua história, e enfrente a sua história. Compreende? Ai, eu queria ser santo como Teresa de Ávila. Olha, meu irmão, Teresa de Ávila foi santa no século XVI. Ela era fundadora dos Carmelitas Descalços, virou doutora da igreja porque estava escrevendo sem querer, estava vivendo a vida que ela nem muitas vezes estava querendo viver. Ela foi para a capela e nem queria rezar e continuou contando tijolos lá porque ela permaneceu, porque ela perseverou, porque ela persistiu. Um dia ela pergunta a Jesus quando está velha: Jesus, qual foi o dia que eu melhor te adorei? Foi o dia que você ficou na capela rezando, contando os tijolos. Porque você percebeu, Teresa, que você não tem que fazer a sua vontade, você tem que fazer a minha vontade. Então pare de ficar se lamentando, porque o meu problema é esse, porque eu queria ser santo como fulano, porque eu queria ser como cicrano. Olhe para a sua história, você está em Patos, no sertão da Paraíba, no Brasil, na América Latina, você é membro do Projeto Madre Teresa, vá doar sua vida, gastar os seus dias, olhar, sair de si mesmo e se for o caso, você vai ser mais santo do que Teresa. Entende? Então, assim, o problema é sair de mim mesmo. É parar de olhar para mim mesmo e olhar para o outro. Isso é o amor. O amor, o melhor e maior conceito de amor é sair de si mesmo. Por isso que eu amo o termo kenosis, esvaziamento de si mesmo. Saia de você mesmo, irmão, para você amar. Hoje eu citei no meu Twitter uma frase de Vinícius de Moraes: quem de dentro de si não sai,
vai morrer sem amar ninguém. Então, assim, a crise chegou, saia de si mesmo e olhe para o outro. Terezinha diz com Geobliré Terror, quando esqueci de mim, fui feliz. É preciso esquecer de si mesmo. É preciso esvaziar-se de si mesmo e olhar para o outro. Esse é o amor quenótico. E só do amor se pode vencer qualquer crise que nos bater à porta. Então, né, galera? João, entrando nessa temática de crises, né, que a gente falou agora, nesse período de 10 anos, Não aguento Cadu, não. você já passou por alguma crise, assim, de se perguntar mesmo, de questionar a Deus, de querer sair, deixar tudo? Deixa eu só citar essa frase que eu gosto, né? Que Fabi me disse aqui. A felicidade é uma porta que se abre para fora. Kierkegaard, né? Então, Kierkegaard, vocês sabem, Kierkegaard era um homem, era um filósofo que, eu já estou mudando de assunto, mas eu vou só dizer isso, mas um filósofo que fez teologia, fez formação para ser pastor, e era um homem extremamente coerente com aquilo que acreditava. Não foi ser pastor, mas era coerente. Então, assim, quando o Papa diz, não tem nada a ver com o que eu ia responder, mas quando o Papa diz, né, que é preciso coerência no cristianismo, é isso, né, Renata? É preciso coerência, é preciso viver conforme aquilo que eu acredito realmente. Entende? Então, assim, mas eu não vou entrar nesse aspecto de retidão, honestidade e coerência com sua vida e com aquilo que você fala, né? Mas eu diria o seguinte, se eu já vivi alguma crise e pensei em deixar, não é? É mais ou menos essa pergunta, né? É. Bem, é o seguinte, crises eu já vivi inúmeras, e continuarei vivendo, entende? E continuarei vivendo. E é bom que eu viva, porque sem a crise parece que não é cristianismo. O cristianismo é religião de crise, é uma religião difícil. O Frei Inácio Larrañaga tem uma frase, eu repito inúmeras vezes, vocês já conhecem, você me conhece, Renata? A frase do Frei Inácio: o nosso Deus é um Deus que nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. Entende? Então, assim, o que eu digo a vocês, gente, é o seguinte: tá vivendo a crise? Que ótimo. Que ótimo. Isso só revela que você está sendo fiel. Isso só revela que você está vivendo realmente o cristianismo. O cristianismo nos interpela a isso. A religião mais difícil de todas, né? Mais difícil de todos. O judaísmo, você cumpriu a Torá, aquelas regras todas, você está bem, né? No islamismo, a palavra islã quer dizer submissa, é uma coisa muito superficial. Ou seja, o cristianismo é a religião mais difícil. Porque no cristianismo, Renata, você precisa olhar nos olhos de alguém, que é Cristo, e dizer, e responder a uma pergunta. A pergunta, João, no meu caso, Renata, tu me amas? E essa pergunta não é, e essa resposta não pode ser dada simplesmente oralmente. Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Não, 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 não. É para responder na vida, na concretude, no dia a dia, na entrega, na mortificação, no kenosis, no esvaziamento de si mesmo. Então, assim, se eu posso dizer algo, eu já vivi crises, e espero que continue a viver, porque sem a crise, a minha fé, o meu caminho não continua, parece não estar tão firme. E ele não vai se enrijecendo. A crise ela vai tornando mais forte. E quanto mais crise, aí parece que quanto mais você vai crescendo na fé, na espiritualidade, as crises são mais fortes. Mas, no entanto, também você tem mais costas, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. Você aguenta mais. Você aguenta mais para pisa, né? Então, assim, mas isso vai lhe tornando mais forte, mais firme. Há crises que, por exemplo, talvez, não são todos, eu não estou dizendo aqui como uma regra, mas talvez uma pessoa do Perseverança, que acabou de entrar no projeto, que agora que está conhecendo espiritualidade e tudo mais, há uma crise de espiritualidade que essa pessoa viva, que Padre Cadu já não vive mais, né? Entende? Não vou me exemplificar aqui para não me autopromover, mas compreende, então, assim, essa é a realidade. Eu preciso ir me pondo diante da crise para que ela me transforme. Sobretudo a nós, Projeto Madre Teresa,
que temos uma identificação tão profunda com a cruz, né? Porque a cruz não é um lugar simplesmente da dor, né? Mas é o lugar do amor. O Papa Bento XVI diz: quem olha para a cruz e vê somente morte não entendeu o significado do amor. Por quê? Porque o amor é entrega de si mesmo, é oferta de si mesmo. Entende? Então isso é num casamento, Renato. Você casou, né, em janeiro desse ano. Então isso é num casamento, isso é numa amizade, isso é num relacionamento de pai e mãe, isso é também na relação com Deus. Se você não morrer pelo outro, se você não entregar a sua vida pelo outro, não vai haver amor. E as crises virão, mas se o amor for mais forte, você vai permanecer. Então, eu responderia assim: as crises vieram, as crises também virão, e isso é totalmente normal do cristianismo, mas as crises não podem nos tirar a alegria, a Estamos indo nas esperança. pequenas vias, né, João? Exato, exatamente. Pensei que você ia dizer que estava nos minutos finais, né? Mas assim. Mas está quase. Tá bom. Quando aparecer aí a tela, você diz, né? Para que a gente possa encerrar aqui. Mas eu diria isso. A crise é essa grande oportunidade. Essa grande oportunidade para que nós sejamos santificados, para que nos assemelhemos a Cristo e ao seu convite de amor. Amém. Padre Cadu, casei! Foi muito bonito o casamento dela. Ai, ai. João, agora, assim, acho que a gente tá nos últimos 10 minutinhos finais. Uma mensagem que você deixaria, assim, para os membros, né, estes que aqui estão e de forma geral, né? Muitos passam... O Bizarro apareceu ali e todo mundo viu, né? Pode trazer, mas se você quiser, pode vir aqui. O Bizarro tá aqui, gente. Ela tá assistindo ali. Até a Ana Amélia perguntou ainda há pouco. Bizarro não, obrigado, né? Bizarro não tá assistindo, ela tá assistindo ali na televisão ainda mais. Ela é fiel. Muitos passaram, assim, por nós, né, João? Muitos passaram nesse tempo de 10 anos, né? E uma mensagem que você deixaria para nós hoje, né, membros, pessoas que passaram por todo o projeto neste tempo, né? Eu diria o seguinte: a primeira coisa, assistam a live de segunda-feira, né? Começando a partir das 17 horas. Eu preparei lá uma meditação, Renato, acho que são 20 minutos, eu não sei qual é a ordem, mas ela vai acontecer lá, uma espécie de pregação, né? Eu acho que ela está antes da adoração. E ali eu vou direcionar três palavras que devem nortear a nossa vida e a nossa ação evangelizadora no projeto. Compreendem? Nesses próximos anos. Três palavras que devem ser muito importantes para todo membro do projeto, né? Prepare o telão, como a Valesca está dizendo aí, prepare o que for, mas assistam, participem com a família, com a camisa dos 10 anos. Eu não aguento pagador, eu repito. Né? Então, assim, participem, juntem a família, tirem a foto assistindo e vivam isso como uma família, com uma grande alegria. Né? Com uma grande alegria, essa festa dos 10 anos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é sermos fiéis àquilo que Deus quer de nós. Essa semana eu coloquei para vocês uma história muito interessante que eu estava rezando e lembrei que o professor Mário Sérgio Cortella conta naquele livro Qual é a Sua Obra. E é interessante que ele diz o seguinte: ele foi secretário de Educação, eu vou contar aqui porque talvez só os membros tenham visto e alguns também nem tenham conseguido ver. E ele diz o seguinte, Renata, que ele era secretário de Educação e ali 3 pessoas trabalhavam com ele. Ele enxugou bem a equipe dele, era uma pessoa que trabalhava no cafezinho, ele era secretário de Educação do município de São Paulo, um dos maiores municípios do mundo. Alguém trabalhava no cafezinho, o outro tirava um xerox e o outro assessorava ele. E ele disse que alguém perguntava, qual é o efeito do trabalho de vocês? Né? E as pessoas diziam assim, o meu efeito é fazer o cafezinho. O outro dizia, não, o meu efeito é tirar xerox, o meu é assessorar, é somente isso. E então o professor
Mário Sérgio Cortella disse: não, vocês a partir de agora vão comigo para cada inauguração da Secretaria de Educação. E eles vão, Renato. E ele diz assim: a cada vez que eu levava um daqueles, eu dizia: o seu cafezinho fez essa obra estar erguida. A Xerox que você fez essa obra estar erguida. É claro, o conteúdo não tem a ver conosco, mas para dizer o seguinte: doemos a nossa vida. Porque os frutos que eu falava no início, os frutos da obra, eles acontecem com a entrega de minha vida. Entende? Para formar outras pessoas, para evangelizar outras pessoas. Então, se eu posso dizer uma palavra, não tenham medo de gastar o tempo de vocês, a juventude de vocês, né? Os últimos anos da vida de vocês, ou a vida, né, a idade média ali que as pessoas estão, a idade mediana, né? Não gastar o tempo de vocês, não tenham medo de gastar o tempo de vocês para que outras pessoas tenham a mesma experiência que vocês tiveram. Né? Um dia desses eu ouvi, Gessiana tá aí, eu ouvi de Gessiana uma coisa tão bonita, né? Foi através do projeto que a minha família, né? Que a minha família mudou. Então, assim, quantas outras pessoas, eu ouvi isso de Valesca, eu ouvi isso de tantas pessoas que poderiam aí testemunhar, mas isso só é possível, gente, não é somente com as pessoas, obrigado sim pelo seu João, mas não foi só o meu, foi o meu, mas foi de tantas outras pessoas, entende? Então, assim, o projeto não vai formar e não vai ser canal na vida de outras pessoas somente institucionalmente. É preciso que você gaste sua vida para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam evangelizadas. E a última palavra que eu diria: sejamos fiéis à igreja. Entende? Eu entendo o seguinte, que as novas expressões na igreja, que as novas comunidades, os novos movimentos que surgem na igreja, o grande intuito, na minha opinião, na minha interpretação, e a Lumen Gentium permite que eu faça isso, na minha interpretação, eu entendo que as novas expressões, novas comunidades, novos movimentos, elas têm uma grande missão, Renata. É fomentar e propagar a apostolicidade, ou seja, o magistério apostólico, o magistério dos apóstolos, dos bispos. No caso, quando eu digo apóstolos, são os primeiros apóstolos, mas é fomentar. Né? Nós precisamos novas expressões, novos momentos, sermos fiéis à igreja, ao que o Papa diz. Né? Por exemplo, no projeto, em nenhuma hipótese, nós podemos falar do Papa ou ficar criticando. Jamais. Porque nós existimos para auxiliar o serviço, o munus petrino, e não para atrapalhar. Entende? Então, assim, veja o esforço que ele homem, o quanto que Deus, 2 minutos, né? E termino aqui. O quanto que Deus quer que a igreja deslanche, a ação evangelizadora deslanche e passa pela vida do Papa e pelos sucessores dos apóstolos. Então, assim, sejamos fiéis à igreja, estejamos unos, para que, de fato, o Espírito possa conduzir sempre a nossa ação evangelizadora. Sem unidade, o Espírito não nos conduz. É preciso unidade. Amém. Estejamos sempre em comunhão, né, juntos, em unidade com a igreja. Isso é como projeto, unidade com o projeto e unidade também com a igreja, né? Sabendo que nós também somos igreja. Gente, obrigada a todo mundo que participou. Nos encontraremos, né? Amanhã de manhã nós rezaremos as laudes. Às 3 horas da tarde estaremos rezando também o Terço da Misericórdia e às 6 horas da noite o Terço Mariano. Então, você que está vindo aqui pela primeira vez, amanhã nos encontraremos novamente e segunda-feira, a partir das 17 horas, no canal do YouTube, já coloca lá, tem o ativar o sininho, já ativa o sininho, já fica ligado para não perder nada e viver conosco também, né? Em comunhão, juntos, essas festividades, as festividades do projeto Maria Tereza, dos seus 10 anos, né? De graça, amor e misericórdia de Deus em nossas vidas. É isso, gente. Até, se Deus quiser, segunda-feira. Aqueles que estão pedindo para a gente voltar, na segunda-feira a gente consegue conversar mais, tá certo? Deus nos abençoe e estejamos unidos segunda-feira a partir das 17 horas.
Tchau. Tchau, Louvado pai. seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tchau, gente. Boa noite para todos. Obrigado.